Olá pessoal, tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Adriano Barbosa, seu professor de processo penal e legislação penal. Galera, vamos dar o gás, pessoal? Firme e forte? Gente, olha só, sem demoras. Nós vamos trabalhar hoje uma lei muito interessante, né, galera? Que é uma lei que sempre cai em concurso e que você precisa conhecer e dominar, que é a Lei 8.176. Ela, pessoal, a par, somada à Lei 8.137, elas avançam sobre questões relativas ao chamado direito penal econômico. A 8.176, ela, portanto, avança especificamente sobre a chamada ordem econômica. São os crimes contra a ordem econômica. A 8.137, ela vai ter um viés mais específico, ela vai atingir a chamada ordem tributária, que são os crimes do fisco, contra o fisco, né? Não do, mas contra. Então a gente vai focar aqui, ó, crimes contra a ordem econômica, 8.176. Vamos em frente, pegue aí, portanto, o seu vademé com a sua lei, já deixe separada, que a gente vai destrinchar essa lei hoje. Eu começo dizendo o seguinte, pessoal, a 8.176, ela ascende na esteira, portanto, do direito penal econômico. O direito penal econômico, pessoal, é aquele que se preocupa com as infrações penais em detrimento da ordem econômica, das relações econômicas que são praticadas na sociedade. Esse vai ser, por assim dizer, o foco, né? E os bens jurídicos de interesse vão estar sob essa égide da ordem econômica. Daí porque a lei ela se volta contra os tipos penais, contra a ordem econômica. E é exatamente isso que a gente começa a ver a partir de agora, que são os crimes contra a ordem econômica. Olha só como é interessante esse artigo 1º da lei. A lei fala o seguinte: constitui crime contra a ordem econômica. Então ela vai dizer para a gente quais são as condutas penais relevantes e que implicam na prática de violar, de atingir o bem jurídico ordem econômica. Inciso 1, galera, é o adquirir, distribuir e revender. Aí ele vem com o objeto material do crime. Qual é o objeto material? Derivados de petróleo ou gás natural e suas frações recuperáveis, bem como álcool etílico, hidratado e carburante. Então, adquirir, distribuir e revender os seguintes objetos materiais, bens materiais: petróleo, gás natural e suas frações, álcool etílico, hidratado e carburante. E demais, aí ele vem com a fórmula geral: combustíveis líquidos carburantes, incluindo todos os outros, que não esses específicos, em desacordo com as normas estabelecidas para essa aquisição, distribuição e revenda. Então aqui você está em face de atos de comércio, né, galera? Esse inciso 1 aqui. Você está em atos de comercialização. Você está dentro do mercado adquirindo, né, comprando, distribuindo, entre outros, ou revendendo esses bens materiais. Tudo em desacordo com as normas do setor. Por exemplo, as normas estabelecidas administrativamente ou então em sede legal e que são fiscalizadas pela ANP, galera, a Agência Nacional de Petróleo, bem como outras agências ou outros órgãos do governo fiscalizador.
Agora olha só o segundo rol de condutas aqui. Aqui não é mais os atos de comércio, né, de adquirir, distribuir, revender. Aqui é o usar. Usar. O verbo aqui é usar. Gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos. Da mesma forma, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Então nós temos aqui dois rolos de condutas, né, pessoal? O primeiro tem a ver com os atos de comércio, de aquisição, distribuição e revenda desses bens materiais. E o segundo, pessoal, do inciso 2, tem a ver com o uso desses bens, o uso fruto deles. Notadamente aqui do gás liquefeito de petróleo, que tem uma regulamentação própria para o seu uso. Qual é a pena disso, galera? A pena é de detenção, e aí vai ensejar um regime penal mais brando, de 1 a 5 anos. Você vê que a pena de alçada aqui é além do juizado de especial criminal, né, pessoal? Então, deve ir para o juízo comum. E pena acima de 5 anos, com 5 anos inclusive, o rito vai ser o comum ordinário. Então, esse é o primeiro tipo penal de crimes contra a ordem econômica. Mas, galera, a lei ela não se cinge tão somente a essas condutas de atos de comércio e de uso acerca desses bens carburentes, por assim dizer, né? Ela também tem um outro muito interessante, que é crime contra o patrimônio da União, que está lá no artigo 2º. Olha só que bonito isso, pessoal. Ele fala assim, ó, constitui crime contra o patrimônio, mas é o patrimônio da União, viu, galera? Interesse da União. E isso aqui tem uma repercussão processual penal forte, porque os crimes em detrimento da União, a competência em razão da matéria, ela será da Polícia Federal para investigar, o MPF para promover ação penal e a Justiça Federal para processar e julgar. Então, aqui existe bem da União. Então, toda vez que tiver bem ou interesse da União em baila, existe definição de competência federal para a atuação dos órgãos da persecução criminal. A Polícia Federal na investigação, o MPF na promoção da ação penal e a Justiça Federal para processar e julgar. Então vamos lá. Constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação. Então qual é a modalidade de conduta aqui? É usurpar. Retirar, né, pessoal? Usurpação, qual é a conduta, galera? É esse aqui, é o verbo, núcleo verbal do tipo penal. Produzir bens ou explorar matéria-prima que pertence a quem, galera? À União. Daí porque a competência é federal. Obviamente, isso é quando é realizado sem autorização legal, porque pode ser que haja uma autorização, uma permissão para a exploração de matéria-prima da União, e aí, portanto, há uma regulamentação própria para isso. O órgão de controle, a agência ou a autarquia, ela vai autorizar, vai dar as autorizações próprias para desenvolver essa atividade de exploração. Então, produzir ou explorar matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal, em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Aqui a pena também é de detenção de 1 a 5 anos, combinada
com a pena de multa, que é chamada pena pecuniária. Então o cidadão pega detenção e multa. Então, pessoal, crime contra o patrimônio da União. Aí, nos parágrafos do artigo 2º, ele constrói as chamadas figuras equiparadas e dá outras providências. Vem comigo, olha só. Figuras equiparadas e a pena de multa. Parágrafo 1º, isso ainda do artigo 2º, galera. Acompanhe comigo, não se perca não. Vem que sabe. Aí ele fala assim, ó, incorre na mesma pena. Galera, todas as vezes que o tipo penal traz incorre em mesma pena, você tem um tipo penal por equiparação. É uma conduta equiparada. Aquele que, sem autorização, aí ele traz as condutas que equivalem à equiparação. É o adquirir, transportar, olha que legal isso, pessoal. O transporte em si, a industrialização, manter consigo, o cidadão que, por exemplo, mantém em depósito, o cidadão que consome, ou aquele que comercializa produtos ou matéria-prima obtidos na forma prevista da cabeça do artigo, no caput. Então, o que é que a lei penal faz? Ela pega as duas pontas da ação criminosa, né, pessoal? Na cabeça do artigo, ela, lá no caput, né, pessoal? Ela prevê a figura do produzir ou explorar. Produzir ou explorar. Que é a primeira fronteira da ação criminosa, da usurpação. E ela vai na outra ponta e ela pega toda a cadeia criminosa. Ela pega quem produz e explora e equipara a quem adquire, que está no outro lado da ponta da ação criminosa, quem transporta, quem pega essa matéria-prima e industrializa ela, a industrializar, aquele que mantém em depósito, que o tem consigo, tiver consigo, aquele que consome e aquele que vende, que revende, aquele que expõe à venda, aquele que comercializa. Então são todos os atos da cadeia criminosa. Do produzir ou explorar, passando por quem adquire, transporta e industrializa, até aquele que comercializa. Então são as figuras equiparadas, do parágrafo 1º, equiparando as do artigo 2º cabeça. Olha lá o parágrafo 2º. No crime definido neste artigo, que é o de produzir ou explorar, e as suas figuras equiparadas, a pena de multa será fixada. Então aqui ele traz os critérios de fixação da pena de multa, né, pessoal? Entre 10 e 360 dias multa. Só lembrando, né, galera, que a multa ela é fixada num sistema não trifásico, como é a pena de privativa de liberdade, né? Corta aqui para mim, né, pessoal? A gente sabe que as penas privativas de liberdade, o juiz, quando vai promover a dosimetria, ele aplica assim, a pena base, primeira fase, mais atenuantes, menos atenuantes, mais agravantes da segunda fase, circunstâncias legais, agravante e atenuante, e a terceira fase, mais causas de aumento, menos causas de diminuição. A imposição de pena pecuniária, que é a pena de multa, ela tem duas fases. Primeiro, se estabelece o valor do dia multa a ser aplicado, e a segunda fase, quantidade de dias multa. Então, o que é que o parágrafo 2º do artigo 2º da 8.176 fala? Olha, ele dá o quantum, a margem de manobra, a margem de valores que o juiz tem para aplicar, que varia entre 10 e 360 dias multa. Tudo depende da gravidade. O juiz, portanto, por ocasião da dosimetria da pena de multa, ele leva em consideração, por exemplo, a capacidade econômica do réu, a capacidade dele de arrostar uma pena
pecuniária, que é pena de multa. E aí ele, então, primeiro diz o valor da dia-multa, quando vai custar, por exemplo, ele diz assim, olha, um valor dia-multa aqui vai ser um salário mínimo. Aí bota um salário mínimo. Depois fala o seguinte, olha, em face da sua conduta grave ou menos grave, eu te imponho, aqui está de 10 em 360, eu te ponho 100 dias multa. Então você multiplica um salário mínimo vezes 100. Beleza, galera? Vamos lá, volta lá. E o parágrafo 3º, ele traz um critério para a gente de como esse valor do dia multa que eu falei para você, da dia multa unitário, será fixado. Então, fala assim, o dia multa será fixado, obviamente, né, pessoal, pelo juiz. O juiz, ele faz a dosimetria da pena, né? Essa fixação aqui, pessoal, tem a ver com a dosimetria da pena de multa, que vai ser o valor de multa a ser aplicada ao condenado. E ele bota assim, ó, em valor não inferior a 14 nem superior a 200 BTNs. Então, primeiro, fixa o valor do dia multa e depois impõe a quantidade de dias multa e aí você vai ter, ao fim e ao cabo, a dosimetria da pena de multa. Beleza? Vamos em frente. Mas olha só, pessoal, a lei, ela não traz somente questões relativas aos crimes, né? Ela traz também normas de direito administrativo. E eu trouxe aqui para você tomar conhecimento da existência, mas obviamente a gente vai vê-las, vai apreciá-las como se um voo de pássaro fosse, né? Então vem comigo, olha lá. Sistema Nacional de Estoque de Combustível, que é uma matéria de direito administrativo, né, galera? Então você, doutor, doutora, que pode fazer, que está se preparando aí para o concurso da ANP, por exemplo, isso aqui pode lhe interessar. É claro que a abordagem que a gente vai fazer aqui, a nossa abordagem, é de direito criminal, né? Penal, processual penal. Mas aqui a gente já traz para você não esquecer que existe isso na sua lei. Acompanhe comigo. Artigo 4º. Fica instituído no Brasil o Sistema Nacional de Estoques de Combustível. Parágrafo 1º. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, dentro de cada exercício financeiro, o chamado Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustível. O Poder Executivo, no parágrafo 2º, estabelecerá no prazo de 60 dias as normas que regulamentarão o Sistema Nacional. Isso aqui já existe, né, pessoal? A regulamentação administrativa do Sistema Nacional de Combustível. Agora, olha só o que eu trago aqui para você, que é muito legal, tem a ver com matéria de direito administrativo, mas também faz uma interface muito grande com a nossa abordagem criminal, galera. É um julgado do STF, na verdade é mais do que um julgado, viu, pessoal? É o entendimento do STF que pode cair na sua prova. Ele é recorrente, né, pessoal, quando a gente estuda direito penal econômico, e notadamente em matéria de competência. Lembra que a gente estava, como a gente falou no início, que aqui a competência da Justiça Federal, ela ascende no contexto da lei, considerando que a lei ela se volta para a proteção de bens da União. Então, a pergunta é, será que toda e qualquer conduta criminosa que avança sobre objeto material carburante atrai a competência da União? Olha só o que diz o STF, olha lá. A primeira turma do STF, pessoal, negou o provimento no recurso extraordinário 459513, interposto pelo MPF, que diz respeito a, olha que bonito isso, galera, comercialização de gasolina fora dos padrões estabelecidos pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. A decisão foi unânime. Para o relator, que foi o ministro Marco Aurélio, não se pode, pelo fato de falsificar um produto, então aqui é a falsificação da gasolina, que tem de certa forma balizamento para a venda fixada por uma autarquia, concluir-se sempre pela Justiça Federal. Então tem que analisar caso a caso. Esse é o sentimento do julgado, a inteligência do julgado do STF.
Assim foi mantido o acórdão da Justiça Federal, o qual declinou da competência ao entender que o caso não apresenta prejuízo. Olha só a ementa do julgado. Fala assim pra gente, ó. O fato de à margem de certa portaria da ANP haver comercialização de um produto derivado não implica a configuração de crime contra serviço dessa autarquia especial da própria ANP. Ora, se não afeta interesse da ANP, por via de consequência, não se atrai a competência da Justiça Federal, nem a atribuição investigativa da Polícia Federal, nem a atribuição do Ministério Público. Então, cuidado, pessoal. Entendimento do STF, a mera comercialização de gasolina adulterada não implica em crime de competência da União. Mas o STF diz mais. Olha só o que eu trouxe para você ainda, galera. Em outra oportunidade, o STF julgou no mesmo viés, ou seja, ele vem reiterando o entendimento. Ação penal, olha lá, crime contra a ordem econômica, comercialização de combustível fora dos padrões fixados pela ANP, lá do artigo 1º, 1 da 8.176, essa é a referência legislativa. Interesse direto e específico da União, lesão à atividade fiscalizadora da ANP, inexistência, feito da competência da Justiça Estadual. O recurso, portanto, foi improvido, galera. É a inteligência do artigo 109, lá que fala da competência da Justiça Federal. E continua o STF. Para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do 109.4 da Constituição, é preciso que tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta por si ou por autarquia exerça atividade fiscalizadora. Então a conclusão do STF é o seguinte: não é porque a ANP fiscaliza que qualquer ação dessa atividade fiscalizada pela ANP implique, qualquer ação criminal, né? Implique em competência da União. Então, cuidado, se você se deparar com uma questão na sua prova, galera, e essa aqui é uma questão interessante que pode aparecer devido à controvérsia, se bem que controvérsia já não há, né, galera? Porque a lei já definiu, o STF já definiu. Mas se você observar a incidência desse tipo de discussão na sua prova, de adulteração de combustível, corta aqui para mim, né, galera? De adulteração de gasolina e a venda da gasolina no mercado, isso não vai significar, pessoal, que você vai estar no âmbito da competência da União. Então, cuidado. A prova, a questão da prova pode aparecer para você nesse viés. Mostra lá um caso, ele vai versar sobre comercialização irregular de combustível, ele conta uma história triste e ele bota lá como alternativa de que, devido à regulamentação e fiscalização do setor ser da ANP e existe crime praticado neste setor, por via de consequência ele constrói um silogismo, um raciocínio lógico para tentar te enganar. Por via de consequência, como a ANP fiscaliza, o crime é da União, é de competência da União. O STF já passou cerol nisso, né, galera? Negativo. Não basta haver ação fiscalizatória de agência federal, de autarquia especial. Tem que haver um impacto direto no interesse da União, né? Uma lesão direta e específica ao interesse da União. Beleza? Volta aqui para a lousa. Pessoal, para finalizar a aula, eu fiz o seguinte, eu trouxe para a gente aqui uma questão bem interessante envolvendo a lei 8.112, galera. Vem ver comigo aqui essa questão, olha só. Vamos praticar então, vamos ver como é que isso cai na sua prova, galera. Uma questão para delegado de polícia, envolvendo delegado de polícia civil, né, galera? Das nossas gloriosas polícias civis, essa é do Mato Grosso do Sul, envolvendo matéria da 8.112.
176. E essa questão é muito interessante porque ela tenta confundir você. Olha só, ela tenta botar uma pegadinha no meio. Então vem comigo. Raciocina como é que você vai aplicar a 8.176 na sua prova. João da Silva, proprietário de uma rede de postos de gasolina, pretende suprimir pagamento de tributos. Então, olha o que ele vai colocando. Ele coloca que é posto de gasolina e ele coloca que o que o João da Silva quer fazer é suprimir tributo. E, para tanto, ele deixa de lançar operações comerciais de venda de derivado de petróleo. Então, ele deixa de fazer os lançamentos devidos contábeis das suas operações comerciais. Aí ele bota de venda de derivado de petróleo, que realizou em livro fiscal obrigatório. O delegado de polícia, Cláudio, recebe a notícia crimes dessa conduta de João e instaura o devido inquérito policial para acabar a apuração dos fatos. A conduta de João resta provada, então João perdeu, né, galera? A autoria e materialidade comprovadas, inclusive passível de indiciamento. Inclusive com perícias, hein, galera? Tanto de ordem fiscal quanto contábil. Não restando dúvida da atividade criminosa. O delegado Cláudio, aí vem a pergunta, né? Deverá indiciar, né? O indiciamento é um ato fundamentado da autoridade policial que implica em dizer que há elementos probatórios hábeis a apontar a autoria do investigado. Ele passa do status, portanto, de investigado para indiciado. Vamos ver então quais são as alternativas que nós temos em face desse caso, galera. Olha lá. Letra A. Previsto na 8.137 do artigo 1º da 8.137, que constitui crime contra a ordem tributária. Então você já percebeu que ele usa a questão para te confundir dos crimes contra a ordem tributária, e esse é o grande mérito da questão, versus a ordem econômica. Ele quer que você diferencie a 8.137 da 8.176. Questão muito bem feita, bem pensada, que coloca o raciocínio jurídico do aluno em jogo. Aí você tem que analisar a conduta descrita lá na questão, fazer uma análise da conduta praticada pelo suposto autor do fato. Então vamos lá. A letra A, ele fala da 8.137, crimes contra a ordem tributária. Na letra B, previsto no artigo 2º da 8.176, aí aqui ele traz para a ordem econômica, que define crime contra o patrimônio, lembra? De usurpação, produzir bens e explorar matéria-prima pertencente à União. Previsto na 8.176, mas agora no artigo 1º, que é crime contra a ordem econômica, se chama de estoques. O 7º da 8.137, que é crimes contra relações de consumo. Porque 8.137 fala sobre ordem tributária, mas também fala sobre as relações de consumo, galera. Lá no finalzinho da lei. Inclusive, alguns tipos penais na 8.137, nessa porção, se confundem com os que têm lá no Código de Defesa do Consumidor. Ou então o artigo 4º da 8.137, que também versa sobre crime contra a ordem econômica. Galera, olha só, quando você observa a conduta descrita na questão, ele fala assim, ele bota um monte de elementos para te confundir. Ele fala em posto de gasolina, ele fala em derivado de petróleo, ele tenta conduzir o seu raciocínio para 8.176. Agora pare para pensar. Se você troca posto de gasolina e bota farmácia. Se você troca operações comerciais de derivado de petróleo e aqui bota remédio. A conduta dele continuaria criminosa? Sim, pessoal. Porque o centro de gravidade aqui é esse, ó, supressão de tributo, galera. Ele faz manobra tributária. Então, a conduta vai estar dentro da 8.137. O que ele está tentando fazer aqui, pessoal,
é o não pagamento de tributo. Ele deixa de lançar a operação comercial para que não haja tributo. Aqui, galera, é o crime de sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Olha aqui o gabarito, olha lá. A letra A, portanto, é que é a correta, galera. Ou seja, está lá dentro da Lei 8.137 do artigo 1º, que fala assim: constitui crime contra a ordem tributária. Olha lá, ó, suprimir, até o verbo é igual, suprimir. Tá vendo aqui o verbo? Suprimir da questão. Olha lá dentro da lei, suprimir ou reduzir tributo é a sonegação fiscal, né, galera? Ou contribuição social de qualquer acessório. Então, nessa questão aqui, a figura do posto de gasolina e do derivado de petróleo, ela é figurativa. Ela quer te confundir, te tirar da 8.137 e te colocar na 8.176. Então, cuidado. Qual é o bizu que eu deixo para você, então? Atenção, analise a questão e principalmente as condutas criminosas que aparecem no contexto da questão. Elas que serão orientadoras de qual é o crime praticado. Então, ficou letra A como gabarito, pessoal. Corta aqui para mim, então, para a gente encerrar. Então, é isso, pessoal. Atenção, muita atenção. Crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem financeira. As bancas tentam te confundir. 8.137, 8.176. Então, cuidado. A 8.176, ela não se imiscui na ordem tributária. Ela fica contra a ordem econômica. E lembre também, pessoal, aquele julgado do STF, hein, galera? Questão forte, hein? Ponto forte para cair na sua prova, beleza? Pessoal, então olha só, você tem que voltar agora para 8.176, depois que assistir a aula, grifar os dispositivos relevantes que a gente abordou aqui em sala de aula, revise tudo, assista o vídeo novamente, vá na sua doutrina, cuidado com a jurisprudência do STF, resolva exercícios para você manter sempre atualizado no assunto, beleza? Galera, agradeço muitíssimo a sua atenção, pessoal, e com certeza absoluta a gente se encontra aqui nas aulas do Gran Cursos Online, pessoal. Agradeço muito a sua atenção, até a próxima e até lá, avante.